Candidatos à Prefeitura de Curitiba discutem mobilidade urbana e função social da propriedade em debate. É possível mudar o mundo trabalhando? Conheça o empreendedorismo social. Quadro especial da ComTV ensina a fazer biscoitos de forma fácil e rápida. Olá, você está assistindo ao ComTV, telejornal produzido pelos estudantes de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo! Pensando em quem votar para prefeito? Os candidatos de esquerda se reuniram e debateram na Praça Santos Andrade. Confira como alguns deles estão se preparando e o que pensam sobre o cenário político do país. A Prefeitura de Curitiba está passando por mudanças, e não é só na fachada do prédio. 2016 é ano de eleições municipais, e os candidatos à Prefeitura já estão em campanha. 9 candidatos foram convidados para participar de um debate no Circo da Democracia, espaço montado na Praça Santos Andrade por diversos coletivos, a maioria deles abertamente de esquerda. Dos 9 convidados, apenas 3 compareceram: Requião Filho, do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Tadeu Venere, do PT, Partido dos Trabalhadores, e Xenia Mello, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eles responderam questões sobre assuntos como mobilidade urbana, meio ambiente e função social da propriedade e também sobre seus posicionamentos políticos. Tadeu Venere afirma ser possível o diálogo com alguns candidatos, mas não com todos. E esta eleição é uma eleição interessante porque ela é polarizada entre quem tem posições progressistas e quem tem posições extremamente atrasadas no que diz respeito às relações sociais. Há situações em que, por exemplo, o candidato à reeleição, Gustavo Frutti, tem posições que eu concordo com elas, como concordo com posições do Maurício aqui, da Xenia e talvez de outras pessoas. Agora, é absolutamente impossível se dialogar, por exemplo, com Rafael Greca com as posições que ele tem, absolutamente impossível se dialogar com Maria Vitória com as posições que tem, ou mesmo com Nery Prevot pela postura que adota e tem dentro da Assembleia Legislativa. Requião Filho, que pertence ao mesmo partido que o presidente Michel Temer, concorda que há uma polarização na política, mas não com a tradicional divisão em direita e esquerda. Eu não vejo esquerda e direita, eu acho que o muro de Berlim caiu já tem um tempinho, né? Hoje os Estados Unidos têm uma embaixada em Cuba. A diferença é entre o social, os progressistas e aqueles que vêm para atender grandes interesses de grandes grupos econômicos. Representantes da velha política que se elegem para atender este ou aquele interesse, trabalham para este ou aquele grupo. Eu acho que isso fica claro hoje aqui, quando eles não vêm. Nós temos mais de 9 candidatos e 3 aparecem para um debate. 3 se dispõem a discutir Curitiba de peito aberto, de cara limpa, enquanto os outros só vêm se o marqueteiro deixar. Acho que é essa a grande diferença. Xenia Mello, do PSOL, se posicionou como uma candidata de esquerda e fez críticas aos adversários. A gente estava entre adversários na medida em que o PSOL sempre se posicionou oposição à esquerda ao governo Dilma, oposição ao governo Frutti, em que o PT se encontra ainda na base. A questão é que o Requião e o Tadeu tentam maquiar uma oposição para enganar a população, na medida em que os partidos deles foram coniventes tanto com a má gestão do Frutti, em termos municipais, quanto com um golpe em termos nacionais. Não necessariamente a indignação com relação ao descaso da política é algo remetido à esquerda, isso é algo remetido ao PT, e um PT que já não é esquerda. A esquerda hoje ela faz oposição, fazer oposição ao PT. O PT não representa a esquerda. É isso que tem que começar a ficar claro para a população e para a própria esquerda. O cenário nacional influencia o cenário político de Curitiba, como se pode ver na mudança de partido de alguns vereadores. Na última janela eleitoral da Câmara dos Vereadores, que ocorreu em abril deste ano, 8 vereadores trocaram de partido. O saldo mais negativo foi o do PT, em que 2 parlamentares migraram para o PDT, e a legenda permaneceu com apenas uma parlamentar na Câmara. Os candidatos terão até o dia 2 de outubro, dia das eleições, para conquistar eleitores divididos.
A repórter Milena Alves está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre as eleições para prefeito. Tudo bem, Milena? Olá, Ana. Estamos a menos de 3 semanas para as eleições municipais e os candidatos não têm deixado passar nenhuma oportunidade de apresentar as suas propostas para o público. Na próxima quinta e sexta-feira, dia 15 e 16 de setembro, o Unibrasil e a Universidade Federal do Paraná vão realizar sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O evento começa a partir das 7 horas da noite e cada candidato terá 35 minutos para dialogar com o público. Na quinta-feira estarão presentes Rafael Greca, Ney Leprevot, Requião Filho, Tadeu Venere e Xenia Mello. Na sexta-feira será a vez de Afonso Rangel, Gustavo Frutti, Ademar Pereira e Maria Vitória. Para participar do evento, faça sua inscrição no site www.evem3.com.br/sabatinas. As vagas são limitadas. Obrigada, Ana. Obrigada, Milena. O aplicativo de navegação e trânsito Waze divulgou um ranking que avalia o trânsito em cidades metropolitanas pelo mundo. Das 186 metrópoles avaliadas, Curitiba ficou entre as piores colocadas, na posição 134. Para fazer a lista, o aplicativo analisou a lentidão, obras e acidentes. O melhor trânsito avaliado é o de Valência, na Itália. Já o pior é o da cidade filipina Cebu. Entre os países, o Brasil ficou em 20º lugar. Já ouviu falar sobre empreendedorismo social? Esta nova forma de trabalho foi criada para causar impacto na sociedade. Veja como funcionam as empresas que escolhem esta maneira de empreender na reportagem de Maria Miqueleto. Ter lucro e ainda ajudar em uma causa social. Essas são as duas características principais dessa nova forma de empreendedorismo, o empreendedorismo social, que busca resolver problemas da sociedade. A Choice é uma organização que apoia essas empresas. O Choice é um programa criado pela ONG Artemisia. Então, a Artemisia é uma ONG que tem sede em São Paulo e eles funcionam como uma aceleradora de negócios de impacto social. Então, eles dão suporte para que essas empresas possam crescer ainda mais e ampliar o seu impacto. Então, semestralmente, eles têm esse programa no qual eles selecionam jovens universitários do país inteiro. E o papel desses jovens é disseminar o conceito de negócios de impacto social dentro da universidade. O empreendedorismo social se baseia em 4 pilares: educação, habitação, saúde e serviços financeiros. As empresas que fazem parte do chamado setor 2,5 utilizam da economia e de problemas sociais para funcionar como negócio. Ele se assemelha com as empresas privadas porque ele precisa obter lucro, ele tem que remunerar o seu empreendedor, ele pode distribuir dividendos, assim como qualquer outra empresa privada. E ele se assemelha com as ONGs pela missão, porque a principal missão do negócio social não é a obtenção do lucro, mas sim o impacto que ele pode gerar. Ele pensa antes no impacto do que no lucro. Esse é o caso da Kiron, uma empresa curitibana que, ao atuar em escolas, tem como principal objetivo formar um jovem que se importe com a transformação social. A Kiron faz parte do setor 2,5, ou seja, tem lucros, mas tenta mudar a educação no país. A Kiron, ela é um negócio social, uma empresa, e a gente trabalha com formações para adolescentes, principalmente no ensino médio, e para professores também. A gente leva assuntos que a gente acredita que deveriam estar na escola, mas não estão. Então, a gente traz assuntos como empreendedorismo, design thinking, liderança, canvas, enfim, traz um novo olhar para esse aluno. Apesar da falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto, o empreendedorismo social tem crescido no Brasil. Carolina, embaixadora da Choice, explica as características do ramo. Porque ela é uma empresa escalável, ou seja, ela pode existir em São Paulo, pode existir em Curitiba, em qualquer lugar do Brasil existe esse problema. Ela é uma empresa que consegue gerar receita, então ela consegue ter lucro para se manter. E ela é uma empresa que tem o foco dela na baixa renda e o foco no impacto social. Então não pode ser uma coisa sem querer, um marketing social. Tem que ser o foco do negócio, o impacto social. Apesar das dificuldades, para a Andréia tudo vale a pena quando alcança os resultados. As escolas, negócios, eu acredito que elas servem para fazer uma sociedade melhor. E quando a gente vê esses negócios surgindo com muito mais propósito, então agindo nos reais problemas, você vê esses negócios surgindo já com essa ideia de solucionar o que a gente está vendo de problema. Então, ao invés da gente só reclamar e não fazer nada, por que não viver e fazer negócios? O dinheiro é o jeito que a gente funciona. Então, vamos usar isso para fazer a sociedade realmente evoluir e conseguir chegar a um novo patamar e melhorar essas questões.
Mais informações sobre a Choice estão disponíveis em www.choice.org.br. Informações sobre a Kiron você encontra em www.kironeducação.com.br. O projeto de reforço e formação acadêmica, o PROFA, que auxilia os calouros para disciplinas básicas, mudou o ensalamento e os horários das aulas. O programa oferece classes de reforço para disciplinas como matemática, física e química. Produção textual também é uma opção para os calouros que buscam ajuda no primeiro ano da universidade. Para saber os novos locais das aulas e os novos horários, acesse o site www.copforufpr.blogspot.com.br. A 15ª Feira do Livro da editora UFPR já começou. O evento acontece na Praça Santos Andrade e faz parte da Semana Literária do SESC, o Serviço Social do Comércio. Lá você pode participar de oficinas, palestras e discussões sobre literatura. A feira vai contar com a presença de 18 editoras e 6 livrarias e você pode conferir a programação completa no site www.sescpr.com.br/Semana Literária. Cada edição da ComTV traz um bloco especial. Hoje vamos aprender a preparar biscoitos no quadro de Gustavo Queiroz. E aí galera, meu nome é Gustavo Queiroz e hoje eu vou ensinar você a fazer a receita de biscoito caseiro mais fácil do universo. É perfeito para quem é iniciante na cozinha, vai receber uns amigos, quer fazer uma coisa gostosa e fácil, beleza? Então vamos lá? Nessa receita você vai precisar de 9 colheres de sopa de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colherinha daquelas de chá de fermento e 1 gema de ovo. Primeiro misture os ingredientes secos em uma tigela e depois os molhados. O legal dessa receita é que você pode fazer do sabor que você quiser. Chocolate granulado, passas, castanha, até se você não colocar nada além dos ingredientes básicos, fica bem gostoso. Hoje nós escolhemos fazer com coco, então é só acrescentar um pacotinho de coco ralado na massa. Depois disso é só misturar tudo até desgrudar da mão. Se a massa ficar quebradiça, é só ir colocando mais margarina até que fique bem macia. Você pode fazer do formato que você quiser. Nós escolhemos fazer um rolinho com a massa e depois cortamos em pedaços menores. Não esqueça de untar uma forma com margarina e farinha e colocar os biscoitos lá para assar. Depois disso, você pode ainda fazer um detalhe para ficar mais bonito. É só pegar o garfo e marcar em cima do biscoito. Pré-aqueça o forno por 15 minutos, coloque os biscoitos lá e deixe até dourar. Quando estiver dourado, pode tirar do forno. Espere esfriar um pouco para não se queimar na hora de tirar os biscoitinhos. Agora é só comer com seus amigos e aproveitar. Parece gostoso. Daqui a pouco você já pode preparar os seus, porque o ComTV fica por aqui. Veja mais conteúdos produzidos por estudantes da UFPR na rádio e no Jornal Comunicação. Até a próxima semana!